Oi, amigas! Tava com muita saudade de vir aqui conversar com vocês. Eu acho que aqui no YouTube é onde eu consigo fazer vídeo mais longo, que a gente consegue conversar mais. E eu não sei se eu já falei isso, que o YouTube é minha rede social preferida, que eu mais gosto de assistir e que eu mais gosto de gravar também. Então, tava meio sumida. Vocês sabem que depois que eu voltei, eu tive a minha viagem agora pro Rio, fui pro Carnaval, né? Depois fui pra região dos Lagos. Fiquei 20 dias fora, mas agora eu tô de volta na minha casa. E eu acho que eu não tenho nem vídeo aqui no meu quarto desde que eu cheguei do intercâmbio. Então sejam bem-vindos ao meu quarto também. Espero fazer mais vídeos aqui. Espero que essa construção acabe logo pra eu ter paz pra gravar durante o dia. Porque, né, é onde tá a melhor luz, mas o barulho me deixa um pouco maluca. E hoje eu quero falar um pouco sobre viajar sozinha. Já era um assunto que eu queria trazer e vocês fizeram várias perguntas também nessa minha última viagem. Inclusive, esse vídeo também eu falei que ia dedicar para uma menina que ela me mandou uma mensagem muito fofa, que é a Gabi Signorini. Eu falei que ia gravar especialmente para ela, que ela me mandou. Madu, você pode fazer um vídeo falando sobre viajar sozinha? Tenho muita vontade, mas a minha insegurança é não conseguir fazer as coisas sozinha, os passeios, ir ao mar, me sentir muito sozinha, medo por ser mulher. Eu queria muito ir pro Rio. Amo fazer as coisas sozinha, mas fico pensando, aí chego lá e faço o quê? Então tem muita coisa aqui que dá pra gente falar, mas primeiro eu quero dar um contexto, né, da minha primeira viagem, o que mudou de lá pra cá. A minha primeira viagem eu fiz com 2022 anos, ai que louca. Foi em 2022, faz 3 anos, eu tinha 22 anos. E o mais chocante, assim, quando eu decidi ir, é que eu tava namorando. Então, eu já tava namorando fazia muito tempo e eu era acostumada a viajar com meu namorado. Então, a gente já tinha feito algumas viagens pra fora do Brasil juntos. Então, a primeira vez que eu fui pra fora, eu fui com 15 anos lá pra Disney, não namorava ainda. Quando eu tinha uns 17, a gente já namorava, então a gente foi pra Europa juntos, a gente foi pra África do Sul juntos, a gente fez várias viagens muito legais, que só de lembrar, assim, eu tenho muito carinho, sabe? Eu vejo as fotos, foram viagens incríveis. E foi me despertando primeiro essa vontade de viajar, de conhecer mais lugares. Só que depois da gente ir algumas vezes, começou a surgir uma pulguinha atrás da minha orelha de que a minha família confiava mais nele do que em mim. Então, assim, só achava que eu estaria segura se eu estivesse viajando com ele. Eu acabei colocando isso na minha cabeça também, que eu só conseguiria viajar se eu tivesse com ele. Porque como ele já tinha um pouco mais de experiência, eu ficava meio que não planejava nada. Ele planejava tudo, eu só ia. E aí eu não me atentava muito às coisas como funcionava lá, era meio que ele que resolvia tudo, eu só tava junto. E isso começou a me incomodar, eu fiquei pensando, será que eu não dou conta mesmo de viajar sozinha, de ir sozinha? Que eu vou precisar dele sempre? E aí, tanto que eu era super perdida em relação a, assim, localização, sabe? Me localizar num lugar, ver mapa, pegar metrô. Totalmente perdida. Eu falava, eu não sei fazer isso. Quem sabe é ele. E aí, não tem essa comigo, de quem sabe é ele, não. Quem tem que saber sou eu. E aí teve um outro ponto também, que nessa época eu já tava estudando inglês e eu queria botar o inglês pra jogo, queria conversar realmente com alguém que falasse inglês. E eu tenho a sensação que quando você tá viajando acompanhado, você não se abre muito pro mundo. Não sei se é todo mundo, mas pelo menos comigo é assim. Você já tem a companhia, você já tem alguém ali pra conversar, você já tem alguém ali pra fazer os passeios. Você não vai sair fazendo amizade com todo mundo que vê pela frente. Pelo menos era assim com a gente. Então ficava só nós dois, no nosso mundinho, a gente fazia as viagens, voltava sem conhecer ninguém, voltava sem ter praticado inglês. Então a gente conhecia os lugares, mas faltava esse ponto assim pra mim. E aí começou que eu queria provar pros meus pais que eu conseguia fazer sozinha, pra mim que eu conseguia fazer sozinha e até pro meu namorado que assim, eu dava conta, era isso que eu queria provar pro mundo. Mas eu fiquei muito insegura até de falar pra ele que eu queria ir sozinha. Você acredita? Fiquei pensando, o que ele vai achar? Por que eu tô querendo ir sozinha? Sempre fui com ele, sempre foi ótimo nossas viagens, pra que eu vou querer ir sozinha? Então eu enrolei pra falar. Só que quando eu falei, a reação foi muito mais de boa do que eu tava esperando. Ele falou, acho legal, se você quer fazer, vai. E aí, quando eu falei pros meus pais também, eles ficaram um pouco preocupados assim de início, mas me apoiaram e falaram, se você quer ir, vai. Aí eu fiquei, então tá bom assim, né? Ninguém tá me impedindo, ninguém vai me segurar aqui, não, então eu tô indo. E aí, nessa época, tava aparecendo muita coisa pra mim sobre a Colômbia. E, nossa, eu tava encantada, querendo muito ir pra Colômbia, conhecer a Colômbia. Pra quem não sabe, na Colômbia também tem o Caribe colombiano, que são praias maravilhosas, que é San Andrés, né, o destino de San Andrés. Perfeito, então eu queria muito ir pra Colômbia e coloquei isso na minha cabeça. Beleza, eu queria praticar o inglês, mas queria ir pra Colômbia ao mesmo tempo. E outra coisa que eu percebi, se você sabe inglês, você vai conversar inglês em qualquer lugar, não importa aonde você esteja indo. Ah, na Colômbia eu falo espanhol?
Eu sabia que lá eu ia encontrar alguém que eu ia praticar o meu inglês. Beleza, Colômbia não é um destino muito caro, eu conseguia pagar. Num dia, procurando passagem, tinha uma passagem muito barata e eu já dei a louca. Eu fui pra ficar quase um mês. Eu fiquei acho que 25 dias, 26 dias. E eu falei, agora é o meu momento de brilhar, vamos ver como que vai ser sozinha. E aí eu tava nesse ápice aí de toda a minha coragem, mas óbvio que também tinha as minhas inseguranças, sabe? De realmente eu vou estar sozinha pela primeira vez, agora eu que tenho que planejar tudo, resolver tudo, se tiver perrengue, eu vou ter que resolver os perrengues. Então eu tava num misto assim de muito animada, com um pouquinho preocupada também. Mas essas coisas a gente só aprende fazendo, entendeu? A gente só vai descobrir como vai ser se a gente for. E a partir dessa viagem tudo mudou. Parece que a minha mente ela fez assim, ó, puff, e me mostrou um mundo novo. Ali foi que eu percebi que eu realmente dava conta de fazer sozinha, que eu conheci muita gente, então eu fiz muita amizade. Como eu tava sozinha, eu fiquei em hostel, eu conversava com todo mundo do hostel. E essa é uma outra coisa também. Às vezes a gente fala isso de querer viajar sozinha e parece que a gente quer ficar solitário o tempo inteiro. E pra mim, pelo menos, não era essa ideia. Eu queria ir sozinha pra conhecer mais gente. E foi o que aconteceu. Desde o dia 1 que eu cheguei no hostel, eu conheci gente. E, gente, parece que as coisas elas acontecem do jeitinho que tem que ser, sabe? Eu fiz muita amizade com gente de todo lugar do mundo. Lá eu me dei conta que eu realmente sabia falar inglês, porque até então eu sabia só na minha cabeça. Mas lá eu botei em prática, eu percebi que eu realmente sabia falar. E acho que depois que você tem essa sensação pela primeira vez, você não quer mais abrir mão dela. Eu posso fazer um vídeo separado falando da Colômbia, qual foi o meu roteiro, o que eu gostei, o que eu faria diferente, mas esse aqui eu quero focar mesmo na experiência de viajar sozinha, tá bom? E aí no fim deu tudo certo, então meus pais ficaram mais tranquilos, eu fiquei mais tranquila, e eu acho que, igual eu falei, despertou uma chavinha assim, acho que rodou uma chavinha de tipo, você dá conta, você não precisa depender de ninguém, e era isso que eu esperava sentir. Aí muitas meninas me perguntam dessa parte de coragem, né? Como que você tem coragem de ir? E igual eu falei, às vezes a gente vai estar com um pouquinho de medo. E me dá esse medo, é normal. Quando eu me dei conta que eu tava sozinha no avião, indo pra outro país, sem conhecer ninguém, sem nem saber falar espanhol, eu já fiquei assim, será que eu fiz a coisa certa? Mas depois que tudo aconteceu, que tudo deu certo, eu vi que realmente era pra ser daquele jeito, sabe? E outra coisa que faltou eu falar lá no começo é que quando eu decidi ir pra Colômbia, eu já tinha a ideia de fazer o intercâmbio. Só que eu ficava pensando, será que eu vou dar conta de ficar 2 anos longe, sozinha? E aí eu queria fazer essa viagem meio que como um test drive. Vamos ver como que vai ser um mês pra depois eu pensar em 1 ano, 2 anos sozinha. Nessa época eu também comecei terapia pra eu me preparar pra eu ir. Então, pra eu lidar com esses medos que eu tava, essas inseguranças. E eu lembro que meu terapeuta até falava, mas você tem medo do quê? E aí eu falava pra ele, eu tenho medo de estar sozinha, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de ser roubada, eu tenho medo de alguma coisa acontecer comigo. E aí ele começou a me botar os meus pés no chão. Era normal eu ter medo, que isso era totalmente ok, mas que alguns medos que eu tava não fazia diferença se eu ia estar sozinha ou se eu ia estar com alguém ou se eu ia estar aqui na minha casa, na minha cidade. Porque você pode acontecer alguma coisa com você estando na sua cidade, igual pode acontecer alguma coisa com você estando fora. E aí ele falava assim pra mim, você vai deixar de ir por conta desse medo? Será que vai ser isso que vai te impedir de ir? E eu não fui 100% bem resolvida, eu fui com um pouco de medo, mas eu também fui muito animada e eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia me abrir pro que acontecesse lá. Então, eu acho que eu me dei o meu tempo e fui fazendo as coisas aos poucos. Então, primeiro, o que eu recomendo? Começa a fazer alguma coisa na sua cidade mesmo, sabe? Vai tomar um café sozinha, vai almoçar sozinha, vai no cinema sozinha. Depois, o meu segundo passo foi fazer uma viagem. Dentro da minha realidade cabia aquilo, mas para você pode ser uma viagem mais perto de onde você mora, para você ir se acostumando. Hoje, quando eu posto que eu gosto de viajar sozinha, acho que muita gente não tem essa visão geral, até porque eu nunca contei muito. E parece que eu já nasci pronta, que eu já nasci pro mundo, que eu nunca tive nenhum medo, e não foi bem assim. Agora, essa parte de eu chego lá e eu faço o quê? Eu acho que tem 2 cenários, né? O cenário de quem é muito planejador e gosta de ir com tudo já resolvido. Olha, nesse dia eu vou acordar, fazer isso, depois do almoço vou fazer isso, no final vou fazer isso. E eu acho super importante você realmente ter algum plano, um roteirinho ali, alguma coisa já certa, mas também deixar um espacinho para as coisas acontecerem. Então, um exemplo dessa minha viagem da Colômbia, eu fui com 10 dias planejado. Então, 10 dias eu já tinha reservado hotel, comprado passeio, feito meu roteiro, e os outros 15 dias para frente eu fui descobrir lá o que eu ia fazer. No meio do caminho, eu fiz uma amizade com uma menina no hostel que ela também não tinha planos futuros. Então, a gente ficou muito próxima, muito amiga. E aí, nos últimos 15 dias da viagem, a gente ficou juntas. E aí, a gente foi decidindo juntas pra onde a gente ia ir,
qual hotel que a gente ia ficar. E eu achei o máximo isso. No momento eu tava sozinha e no outro já tinha feito uma amiga americana que eu fiquei 15 dias viajando com ela. Então acho que é legal também se dar essa oportunidade de descobrir no caminho como que vai ser. E até as pessoas de fora que te veem sozinha, elas já vão vir conversar com você. Então não fica pensando que não vai acontecer, que você vai passar sua viagem inteira sozinha, porque na maioria das vezes não é assim. Eu garanto que você vai conhecer alguém no meio do caminho. Óbvio que em alguns momentos, algumas viagens, eu quis estar sozinha. E aí eu realmente não estava aberta a conhecer ninguém, eu queria fazer todos os meus rolês sozinha. Então vai também do que você está buscando, cada um é muito diferente, personalidade, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu converso com todo mundo, pra mim é muito fácil fazer amizade. Mas eu sei que não é assim pra todo mundo, e eu sei que nem todo mundo tá buscando uma amizade. Às vezes você quer ir sozinha pra ficar sozinha mesmo. Coisa que eu queria falar nesse vídeo também é sobre você se sentir sozinha, bater aquela bad mesmo, né? A solidão numa viagem sozinho. Já falei um pouquinho no Instagram essa semana quando eu tava respondendo caixinha de perguntas, que isso acontece sim, acontece de dias que a gente vai se sentir sozinha, vai pensar o que eu tô fazendo aqui, por que eu vim sozinha, mas eu acho que esses são momentos mínimos, sabe? Pelo menos pra mim. Eu acho que viajar sozinha não é pra todo mundo, mas você só vai descobrir se você tentar pelo menos uma vez. Então tem gente, por exemplo, a minha mãe, ela fala que ela tem pavor de ficar sozinha, que ela não gosta de fazer nada sozinha, que ela quer estar acompanhada. Então se alguém desse uma viagem pra ela pra Nova York amanhã sozinha, ela não ia querer ir, porque ela gosta de companhia. Mas se você tem essa vontadezinha aí dentro de algum jeito, igual eu tinha em mim, eu acho que isso já significa alguma coisa. E aí quando bate esses momentos assim de muita solidão, o que eu faço? E basicamente é tentar conversar com quem eu gosto. Então não é porque você tá sozinha que você tem que ficar 100% longe do seu celular, 100% sem conversar com ninguém que você gosta, se isolar dentro de um casulo. Tipo, não é assim. Hoje em dia a gente tem o celular na nossa mão, a gente consegue ligar, a gente consegue mandar mensagem para as pessoas. Então, principalmente se você ainda tá se acostumando, não tenta já ser muito radical, sabe? Até hoje, tem momento que eu tô me sentindo sozinha, eu ligo pra minha mãe, ligo pras minhas amigas, vou assistir um vídeo que eu gosto, vou ouvir música que eu gosto, porque é um jeito da gente se distrair também e depois voltar pro eixo. E a nossa vida, ela não é assim, né? Linear. A nossa vida, ela é assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então tem dias que a gente vai estar se sentindo super confiante, nossa, hoje eu consigo dominar o mundo, não tem nada que eu não possa fazer sozinha. E tem outros que você vai já se sentir um pouco mais sensível, um pouco mais querendo conversar. Quando também alguma coisa acontece, dá errado, a gente vai querer buscar conforto em alguém que a gente já conhece. Então, essa minha última viagem do Rio, eu fui pra fazer voluntariado e tal, e o voluntariado deu tudo errado. E aí, no dia que tava dando tudo errado, que eu tava decidindo o que eu ia fazer, se eu ia sair do hostel ou não, eu liguei 1000 vezes pra minha mãe, eu liguei pra todas as minhas amigas, porque eu precisava ali de um confortinho de alguém que eu conhecesse, sabe? Então isso é normal também, faz parte, não pense que você tá menos preparada porque você ainda tá se acostumando. Não, isso faz totalmente parte. E um ponto também que é muito importante a gente falar é sobre a gente se sentir segura viajando sozinha, né? Porque a gente sabe o mundo que a gente vive, a gente sabe que ser mulher no mundo que a gente vive não é a coisa mais simples do mundo e nem mais segura do mundo. Mas eu não quero te desencorajar com isso. Então, nas experiências que eu tive, eu sempre pesquisei muito bem o lugar que eu ia ficar. Então, tanto avaliações do hostel, como se aquele país é bom para mulher viajar sozinha, se é seguro, se não é, se é uma região tranquila para você fazer os passeios. Então, acho que primeiro de tudo, faz as suas pesquisas, sabe? Eu acho que isso também ajuda a gente a ficar mais tranquila, mais sossegada, dar aquela respirada tranquila, fica sempre muito atenta, não sai dando todas as suas informações para a primeira pessoa que você conhecer e principalmente nem fala que tá sozinha. Muitas vezes que eu tava viajando sozinha, a pessoa falava: "Ah, você tá sozinha aqui?" Eu falava: "Não, tô indo encontrar meu namorado agora", ou "Não, tô indo encontrar minha amiga no hotel". Porque a gente nunca sabe quais são as intenções da pessoa. Então, não sai dando todas as informações de prato cheio já pra alguém, sabe? Vai sentindo, vai vendo se aquela pessoa é realmente confiável. Se você tá fazendo algum passeio e vendo que alguém tá muito em cima de você, tenta colar em outra pessoa, em outra mulher, em um casal, alguém que vai te ajudar. Uma coisa que eu percebi em todas essas minhas viagens é que sempre que eu precisei de ajuda, as pessoas foram muito queridas comigo, muito legais comigo e sempre tinha alguém pra me ajudar. Faz parte a gente tomar os cuidados, mas acho que por esse medo, não vale a pena a gente se fechar pro mundo. Então toma os cuidados, mas não deixa de ir. Não deixa de ir porque, infelizmente, coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar. A gente tá na nossa cidade, em outro país, então não dá pra deixar de viver. Não dá pra deixar. E não fique esperando as coisas chegar até você. Acho que se você quer ir viajar sozinha, você já tem que ter um nível de independência de você conseguir resolver as coisas por você. Então não fique esperando alguém te dar tudo mastigado, tudo de mão beijada. Vai dar uma pesquisada também.
vai atrás por você mesmo. Hoje em dia na internet tem todas as informações que a gente precisa. Então, essa é a parte mais técnica, assim, né, de como comprar passagem, como reservar um hotel, como fazer isso, como fazer aquilo. Todas as respostas já estão na internet. Então, confia que vai dar tudo certo. E aí, as minhas dicas mais gerais, assim, de como conhecer gente na viagem, eu falaria que ficar em hostel é a melhor opção. Às vezes, se você não se sente seguro de pegar um quarto compartilhado, tenta ver um quarto sozinha dentro de um hostel, porque o hostel ele tem já esse clima de fazer amigos, de ter lugar pra socializar. Ou então, pega quarto só feminino, só com outras mulheres, que talvez você se sinta mais segura de pegar um quarto com outros homens. Comprar passeio também é legal, porque já te insere num grupo ali de pessoas que também estão buscando a mesma coisa que você. Então, quando eu fui pra Colômbia, eu fiz mergulho, eu fiz parasailing, fiz tour pela cidade, e aí eu fui conhecendo outras pessoas. Então, se abre pra essas situações também mais sociáveis, sabe? E aí ver como você se sente mais confortável. Pra mim, eu sempre me senti mais confortável saindo durante o dia, aproveitando o dia e à noite ficando mais tranquila. Se eu não tivesse companhia, eu não me sentia muito segura pra sair sozinha à noite. Esse é o meu perfil, eu gosto de aproveitar o dia e eu me sinto mais segura durante o dia. Mas isso vai de você. Se você se sente confortável pra ir jantar sozinha, pra ir numa festa sozinha, vai, entendeu? Não tem que ser igualzinho foi comigo. Pra cada um a experiência vai ser diferente. Às vezes uma coisa que eu tenho super receio, pra você é tranquilo. Às vezes uma coisa que você tem super receio, pra mim vai ser tranquilo. Isso de eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Você vai chegar lá e você vai conhecer o lugar. Então, se você tá indo pra conhecer um lugar novo, faz o seu roteirinho. O que eu quero conhecer nesse lugar? O que eu tenho vontade de fazer nesse lugar? Por que eu quis vir pra esse lugar? Na Colômbia mesmo, eu comecei o meu roteiro por Cartagena, que é uma cidade já mais histórica, que tinha muita coisa assim pra eu fazer tour e tudo mais, e depois eu fui pra San Andrés, que já era mais praia, mais passeio, tipo mergulho e tudo mais. Então, duas propostas totalmente diferentes, mas que eu queria conhecer as duas. Então, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Depende do que tem pra fazer lá. Tem coisa que a gente pira também e não precisa. Esse negócio, principalmente, ai, como que eu vou entrar no mar estando sozinha? Às vezes eu deixava a bolsa lá, ia pro mar, ficava olhando. Outras vezes eu chegava em alguma outra mulher e falava, vai, você cuida aqui pra mim rapidinho que eu vou ali entrar na água, eu já volto. A pessoa sempre cuidou. Então, às vezes, a gente vai criando algumas paranoias que parecem problemas tão grandes que nem são tão grandes assim. E quando eu tava já nos Estados Unidos, durante o meu programa de au pair, como eu já tinha tido essa experiência, pra mim foi mais fácil. Porque daí eu via que eu não precisava esperar por ninguém pra fazer as coisas que eu queria. E principalmente no au pair, se a gente ficar esperando por alguém ter os mesmos dias de férias, querer ir pro mesmo destino, resolver muitas coisas assim, às vezes você deixa de fazer as coisas. E aí eu resolvia, olhava a passagem, comprava e ia. Até minha host family ficava assim, ué, mas você vai sozinha? Eu falava, vou. Depois de um tempo eles entenderam que não tinha nada que me segurava. Que se eu quisesse ir, eu iria sozinha. Nos Estados Unidos eu sempre me senti muito segura, tanto em relação assim, ficar em hotel, fazer os passeios, andar à noite. Sempre me senti muito segura. Óbvio, sempre, mesmo se sentindo segura, mantenha os cuidados básicos. E na minha viagem aqui no Brasil também, viajando sozinha pela primeira vez aqui, também foi muito tranquilo. Então muita gente me colocou muito medo quando eu falei que eu ia pro Rio. Até me deixou um pouco insegura assim. Mas eu falei, vou lá e vou ver com os meus próprios olhos como vai ser. E foi muito tranquilo, fiz muita amizade, conheci lugares lindos, lindos. E aí eu me dei conta também que eu não preciso ir pra tão longe, sabe? Que aqui no Brasil também tem muitos lugares legais pra conhecer, que dá pra minha experiência aqui ser legal também. Então, a minha vontade é conhecer o mundo. Às vezes as pessoas me perguntam, Madu, quais são os seus top 3 lugares? Pra mim é até difícil escolher, porque eu tenho muita vontade de conhecer tudo, de conhecer sempre um lugar novo, de fazer coisa diferente. E às vezes um lugar que é legal pra mim não vai ser legal pra você. Cada um tem sua personalidade, né? Eu gosto bastante de praia, de calor, de destino que tem bastante passeio. Às vezes você já não vai ser muito do tumulto, então vai sentindo o que você gosta de fazer, faz o teste. Compartilha também com as suas amigas, com seus pais, a sua localização, o lugar que você vai ficar, quais são mais ou menos os seus planos naquele dia. É sempre bom a gente ter alguém ali que tá de olho na gente também, mesmo a gente estando longe. Isso deixa a gente mais tranquila e deixa as pessoas que a gente ama mais tranquila também. Com os meus pais, até hoje, principalmente com a minha mãe, beleza, filha, eu apoio você ir sozinha, mas me dá recado. Ó, mãe, cheguei já no lugar, tô indo pro hotel agora. Ó, já voltei pro hotel, fui jantar com fulano, mas já tô de volta. Isso ajuda as pessoas a ficarem mais tranquilas, não desesperar também, porque existe ainda esse tabu de mulher viajando sozinha. Então a gente tem que tomar os cuidados e a gente tem que ir desconstruindo isso aos poucos também. Às vezes você vai falar pro seu pai e pra sua mãe que você vai sozinha, você vai levar um pito. Você vai levar uma bronca, você vai
a pessoa só vai te desmotivar, pode ser que aconteça. Mas eu acho que se você for aos poucos, assim, for mostrando pra pessoa que tá tudo sob controle, que você vai dando notícias, eu acho que eles vão se acalmando, sabe? Pelo menos foi assim aqui em casa, e depois da primeira vez que eu fui, meus pais foram ficando muito mais tranquilos. Hoje em dia é só eu ir avisando que eles sabem que eu dou conta, que eu me viro e que o que eu precisar eu vou falar pra eles. Então eu nunca escondi nada que deu errado. Se eu precisei de ajuda deles em algum momento, eu sempre liguei. E isso é legal, saber que a gente pode contar com as pessoas. Eu não sei se esse vídeo fez sentido, eu comecei a fazer ele meio sem roteiro, talvez eu volte aqui pra fazer uma parte 2. O que principalmente eu queria responder hoje é por que eu viajo sozinha, né? E eu acho que viajar sozinha pra mim é isso, é ver que eu sou dona das minhas decisões, que eu não dependo de ninguém. É muito bom a gente ter companhia, mas eu acho que melhor ainda pra mim é eu me dar conta que eu consigo fazer sozinha, ter essa independência, conseguir decidir por você a hora que você quer. Eu acho que essa é a parte mais gostosa e que depois que você vai uma vez, você não abre mais mão, você se apaixona por isso. Que assim, você faz as coisas no seu tempo, você faz as coisas no seu ritmo, você decide o que você quer e o que você não quer fazer, você não precisa dar explicação pra ninguém, é você e você. E eu acho que essa é a parte mais gostosa de você estar sozinha. Tem os momentos de solidão, tem tudo mais? Pode ser que aconteça, mas pra mim são muito mais altos do que baixos, então por isso que eu continuo indo, por isso que pra mim vale a pena, por isso que eu quero continuar incentivando outras mulheres a irem sozinhas também, porque eu acho que isso faz a gente se sentir mais dona de si, sabe? Não ficar esperando, não ficar preso em alguém, ou achar que a gente não é capaz, porque você é. Ah, eu não dou conta, sou muito perdida. O que você não sabe, você aprende. Bota isso na cabeça que não tem, nada vai ficar travando, não. Deixa um comentário aqui também se vocês querem parte 2, se vocês querem que eu traga esses roteiros das minhas viagens também, que eu fale mais, que eu conte os perrengues. Tô pensando aqui se tiver o perrengue, sempre tem, né, um perrengue ou outro. Mas comenta aqui, tô feliz de estar de volta aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!